Você disse agora há pouco, né, que ninguém está na rua porque quer. A gente tem um trabalho que a gente vai mostrar daqui a pouco, o Ministério Êxodo da Igreja Batista da Lagoinhas, e uma vez eles foram em todos os moradores, em todos os moradores de rua da cidade. E eu já ouvi dele, já ouvi também de outras ONGs, de outras situações, de que muitos deles não querem ir. Isso é verdade? Como é que funciona isso? Por que alguns eles têm medo de ir para alguma instituição? Aquela esperança de voltar para casa? O que causa isso no coração deles, doutor Paulo? Na verdade, é essa questão do vínculo. Essas pessoas perderam a crença na humanidade. Nós precisamos de reconstruir esse vínculo. E muitas vezes essa abordagem só com uma ficha matemática cartesiana não resolve. Você tem que construir, você tem que ganhar essa pessoa que está ao léu aí, abandonada. Então, você tem que reconstruir. Então, por isso que eu digo que é um serviço, é um trabalho muito complexo. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos uma equipe de abordagem da prefeitura com mais de 50 pessoas. Então, essa equipe de abordagem há de ser sempre capacitada, porque há mudanças, há de ter... E essa equipe há de ter o máximo de permanência possível, porque a confiança com relação a essas pessoas que perderam a crença na humanidade, essa confiança não se conquista da noite por dia. Então não basta você construir um abrigo e chamar que a pessoa vai. Você tem que entender o problema, entender a situação dela e tentar resgatá-la. Com certeza, com certeza. A gente viu ali até assistente social dizendo, né? Alguns têm cursos superiores. Isso. Esse trabalho que a gente tem também, a gente já viu que muitos até falam inglês, têm outras línguas. Quer dizer, o que leva a pessoa a chegar a esse ponto, né? Quer dizer, já é um problema mais antigo. Aquilo ali, ele estar ali na rua, é uma consequência, talvez, daqueles problemas que ele estava enfrentando, né? De uma situação, de situações de depressão, de autoestima baixa, de alcoolismo e a família. Muitos deles perderam a esposa, perderam os filhos por causa do alcoolismo, por causa das drogas, e depois, de repente, se viram ali na rua, se acham, às vezes, indignos, não é? De ir para a casa de alguém. Outros não têm relacionamento bom com a família, como aquele que diz que prefere estar na rua do que na casa da própria mãe. Então, assim, são relacionamentos quebrados, são corações feridos. E como você disse muito bem, tem que haver uma conquista dessas pessoas, né? E isso é um trabalho que não é um trabalho técnico apenas, né? Tem que ter o amor verdadeiro, né? O amor ao próximo, entender que, como você disse, eles são pessoas que estão ali completamente marginalizadas. E o pior ainda é essa violência. Existe uma fiscalização, doutor Paulo, nesse período da calada da noite, como a gente chama, e que essa moradora relatou a você, que é a parte mais difícil para eles, principalmente para uma mulher, né? É verdade. Mulher, mesmo ela está na rua enfrentando tantas situações, ela é mulher, ela é mais sensível, ela é mais frágil. E existe essa fiscalização por parte da Polícia Militar, da Prefeitura, de dar um pouco mais de cobertura, agora até, claro, paliativa, enquanto os problemas não são resolvidos de outra forma, da forma ideal? Nós temos grandes avanços aqui em Minas. Nós temos, inclusive, pessoas da Polícia Militar escrevendo sobre esse tema, fazendo doutrina sobre esse tema de abordagem, mas temos também um longo caminho a ser percorrido. Mas a Polícia Militar é uma grande parceira, tem colaborado. O pessoal do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, das pessoas em situação de rua, tem participado de capacitações junto com a escola da Polícia Militar, tem participado de palestras também com a Guarda Municipal. Então, há uma articulação e um ambiente bom para se construir. Mas nós ainda temos um caminho longo, porque essas pessoas ainda continuam sofrendo essas violações. E a população, doutor Paulo, o que é que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel? Né? Aqui nós temos um programa cristão, somos pessoas cristãs que acreditamos em Deus, na palavra de Deus, que diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas estamos falando para muita gente, muitas pessoas que às vezes nem acreditam nesse princípio, mas que são cidadãos, têm seus direitos e seus deveres. Qual é o nosso dever em relação ao morador de rua? Na verdade, nesse mundo pós-moderno, né, de tudo muito rápido, às vezes a gente, com essa vida de shopping, de lojas, de ir para casa, para o trabalho, às vezes a gente acaba esquecendo dessas coisas que... E essa população acaba ficando invisível. É verdade. Então, se a gente, cidadão comum, passar a olhar para essas pessoas, e eu tenho feito isso de 2011 para cá, e assim, para minha surpresa, eles perderam a esperança mesmo. Fica todo mundo de cabeça baixa, autoestima, não olha. Eu cumprimento, eles não cumprimentam.
Então a população também tem que começar, o vizinho, a conquistar, tentar entender essas pessoas, tentar encaminhar ou direcionar para o centro POP, que é o centro de referência da polícia, da prefeitura, para atendimento para essas pessoas, para que essa equipe de abordagem possa fazer essa referência. Tentar articular também, tem algumas instituições religiosas que recebem essas pessoas, mas essas situações pontuais dessas organizações, eu acho que são muito importantes, mas principalmente a gente precisa de cobrar do gestor público a implementação da política. Nós temos grandes avanços em Belo Horizonte, mas precisamos avançar muito ainda. Com certeza, o que a população pensa, e muita gente deve estar assistindo a gente pensando isso agora, é porque existe aquela questão do medo, do receio. Como um próprio morador disse ali na nossa matéria, as pessoas acham que o morador de rua é traficante, que o morador de rua é bandido, que ele vai assaltar, que ele vai roubar. Então, como a população pode e deve se comportar em relação a isso? Entender, se aproximar devagar, estar junto com alguém, aquele que está com algum certo tipo de medo em primeira instância ali, para poder ter essa aproximação, porque infelizmente as pessoas têm medo devido a outro tipo de violência que a população tem sofrido. Assim, eu particularmente tenho mais medo dos traficantes lá dos bairros melhores do que esse pessoal que está... Porque são cidadãos como outros qualquer. São pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Eu acho que o que o cidadão deve fazer é tratar de igual para igual. Eles estão no mesmo patamar de igualdade. Então, se tem medo, então não chega perto. Mas busca esse apoio, se quer ajudar, busca esse apoio através de uma instituição que já tem esse perfil, já tem essa capacidade técnica. Mas o principal recado é seu irmão. Trate bem, carinho. É verdade, é verdade. Carinho, tratar de igual para igual. É verdade. Tem os mesmos direitos que todos nós. Com certeza. Doutor Paulo, o Ministério Público fez uma cartilha sobre os moradores. Explica para a gente dessa cartilha, o objetivo dela e onde que as pessoas podem encontrá-la, se é de acesso à população, em relação mesmo a ajudar a população a entender e saber se comportar em relação a esse problema que é de todos nós. Exatamente. Na perspectiva do Ministério Público de Minas, essa situação dos moradores de ruas é uma das mais, talvez a mais, da questão social, a mais importante em razão do grau de vulnerabilidade dessas pessoas. Então, o Ministério Público buscou parcerias. Nós firmamos um convênio com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com a CNBB, e foi instalado aqui em Minas, em razão dessa história de Minas também, de ser pioneiro nessa política de proteção à população em situação de rua, o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa em Situação de Rua. Nós estamos na fase agora de descentralização desse centro, de criar núcleos em outros estados. E um dos objetivos desse centro, que está previsto nesse decreto 7.053, é a divulgação dos direitos dos moradores de rua, a divulgação de informações. Então, essa cartilha vem atender um dos objetivos do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua. Nós podemos conseguir essa cartilha. Nós temos um blog, o blog da CIMOS, que é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público, só postar lá que tem acesso à cartilha em meio virtual, e também lá no Ministério Público, lá na CIMOS, na rua Dias Adorno, 367, no primeiro andar, a gente pode disponibilizar, ou mesmo no Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua, na rua Paracatu. As pessoas também podem ter acesso a essa cartilha. Joia, queria pedir para a pessoa colocar aí os contatos, o site, o blog, o contato, para que você que está assistindo a gente queira saber mais, saber como ajudar, como participar. E, com certeza, é uma responsabilidade de todos nós. É claro, vamos cobrar, sim, do poder público, a parte dele que deve fazer. As pessoas muitas vezes têm aquela desculpa, doutor Paulo, eu pago os meus impostos, ou seja, a minha obrigação já foi feita. E não é assim, nós somos pessoas, somos cidadãos, temos que respeitar o outro e querer para o outro aquilo que a gente quer para nós. É o princípio cristão em primeiro lugar. Muito obrigada por ter vindo. Eu espero que a nossa conversa não foi muito longa, mas espero que ela tenha sido realmente muito produtiva em relação a alertar todos nós que estamos andando tão correndo para lá e para cá, não é? E muitas vezes não enxergamos o nosso próximo ali numa situação tão delicada e terrível. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, querido.